galerinha, retornamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos, galerinha, vamos que vamos. Eu quero vocês ligadinho aqui no Fundamentos de Secretariado. Eita, que o Tite está energizado, Vamos que vamos. Fundamentos de Secretariado. Meu diretor está dizendo assim, rapaz, eu acho que hoje essa pilha não vai acabar, não. A pilha está acabando, mas não está acabando ainda, não. Não é assim, não. Deixa dar pelo menos 11 horas da noite. Quando é 11 horas da noite, né, meu diretor? Aí a gente acaba com a pilha. Vamos que vamos, galerinha. Brincadeiras à parte, fundamentos do secretariado, tá, gente? Continuação, falando da comunicação com a sua conformidade, com a transparência, com a equidade, em cima dos instrumentos que vocês trabalham. Os técnicos e o secretariado precisam, gente, ter principalmente a consciência de que isso tudo vocês vão estar correlacionando, com o quê? O que você executa no dia a dia, as suas rotinas. Então, por isso que a gente dá os exemplos, por isso que a gente coloca as atividades, faz conexão com o que acontece no mercado, tenta deixar claro para você que se você não perguntar, se você não tirar a dúvida, vai ficar difícil para você, porque quando você tiver a realidade acontecendo ali, e aí? Não tem mais o teacher para tirar as dúvidas, né? E a turminha, vamos ver aí, meu diretor, vamos ver a turminha aí dos nossos municípios, dos nossos polos aí, quem é que está junto aí? Vamos lá, Avelino Lopes, não é isso? Avelino Lopes, Colônia do Gurgueia, Dom Expedito Lopes, Fronteiras está aí, e Santo Antônio do Lisboa. Quero essa galerinha toda junta aí, quero a turma também aí no YouTube, tá? Quero a turma no YouTube aí, o pessoal de Ribeira do Piauí, diz aí onde está, quem é que está aí, olha só. Tá, gente, conformidade. Só posso ter conformidade se eu tiver equidade. E a equidade é diferente de igualdade. As necessidades específicas precisam ser reconhecidas aí. Precisam ser reconhecidas. As oportunidades, elas precisam estar ali num conceito de que não é a questão de uma evidente igualdade. Não basta isso, não. Eu tenho que trazer a igualdade para uma concretização, promovendo mais do que a igualdade, a equidade. Mas como é que é isso, professor? Pois é, vou mostrar para você, meu querido e minha querida, vou mostrar, olha só. Nestes 2 anos de pandemia aí, o que acontece no mapeamento no Brasil? Apenas 15 empresas se engajaram em programas de capacitação e mentoria. Mentorias que formam pessoas que trabalham a equidade. No Brasil, apenas 21 empresas voltaram-se para metas públicas de colocar no seu site, de colocar na disseminação, para focar em mulheres na autoliderança, ou seja, 21 empresas, grandes empresas, colocaram isso como um fator decisivo para a cultura delas. Olha como é pouco ainda, gente, em relação à equidade feminina. Estou falando aí só de um grupo, tá? Só de um grupo aí que é o grupo feminino. Eita, professor, então quer dizer que imagine os outros grupos. Pois é, imagine aí os deficientes físicos. Imagine aí os portadores de necessidades especiais, né? Que um preconceito aí, eu acredito que seja bem maior do que do grupo feminino, tá? Reflita sobre isso aí. E isso durante a pandemia. 300 só empresas, 300 companhias estabeleceram a meta de ter equidade de gênero. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso, esse número de 300 no mundo? É muito pouco. É muito pouco. São 300 empresas assumindo que vão pagar as mulheres do mesmo jeito que pagam os homens. Olha só, gente, isso aí com base nos estudos do Pacto Global, Rede Brasil que faz esse estudo aí. Então, meus queridos, isso durante a pandemia. Agora, tu imagina antes da pandemia, gente. Antes da pandemia, o que a gente não tinha? Meu querido e minha querida, neste mundo, apenas 19 países. Nós temos mais de 200 países no planeta, certo? Mais de 200 países do planeta. E só 19 colocam como máxima participante, né, a mulher
como participante ali no poder decisório. Olha só o que a gente tem muito que avançar. Avançar com esses dois conceitos. Eu quero melhorar a comunicação? Ok. Vou ter que trazer uma metodologia de governança corporativa para dar ênfase à equidade. Por quê? O crescimento destas empresas, ela envolve a aplicação dessas metodologias, mas não só a aplicação, buscando metas dentro de prazos estabelecidos, com processos que possam ajustar os controles internos. Controles internos, professor? Controles internos. Eu vou ter que controlar, por exemplo, o índice de satisfação dos clientes. Me comunicar com ele, o cliente interno e externo. Quem é que pode cuidar disso? Dos relatórios em relação à satisfação interna do colaborador, o técnico em secretariado. Ele está lá, junto do suporte, por exemplo, ao recursos humanos, ou até mesmo quem vai fazer a pesquisa como o setor de marketing interno. Tá, mas eu vou cumprir metas em relação à transparência, de equidade financeira. Opa, no pilar de finanças. No pilar de finanças da empresa, eu tenho que saber o seguinte: os homens ocupam a supervisão, as mulheres ocupando a supervisão, elas vão ganhar a mesma coisa? Governança corporativa. Eu vou ter que ajustar esses controles. O tema fundamental aí é você buscar desenvolver o quê? A equidade. Equidade na governança corporativa. Então, eu tenho que ter essa garantia. Se eu tiver essa garantia, tá certo, aí eu vou ter que passar uma imagem positiva, mas não basta só isso. Eu tenho que ter o controle, por exemplo, dos processos internos. Como é que é, professor? Processos internos. O que é isso, professor, que eu não me lembro mais? Você lembra, sim, que toda aula eu falo para você que os processos internos são as rotinas administrativas, que os processos internos são as atividades de secretariado, são o que você precisa fazer, situações do dia a dia, arquivar documentos, elaborar atas, traçar comunicados internos. Vai precisar da sua capacidade de ter vocabulário para isso. Tá, eu quero tratar isso de forma que seja uma forma que mostre que existe equidade. E o tratamento tem que ser para todos, cada um adequado à sua realidade. Eu tenho que revisar as atividades descricionárias, né? De descrição das funções. Eu tenho que fazer isso, gente. Agora, para isso, eu tenho que saber que eu tenho que estar com a educação corporativa afiada. O aprender sempre buscando crescer, gente, é o diferencial. Aprender a desaprender, a tirar o que eu já sei que está obsoleto, porque tem muita gente que fica agarrado em conhecimentos que já estão ultrapassados, já caducaram. E na governança corporativa, ela vai trazer uma nova roupagem, melhorando a performance da comunicação, por exemplo. E a equidade, ela vem como um novo movimento para isso, para cumprir as regras, para fazer o diferencial. E você acompanhando isso, aí pode ter certeza. O que você vai ter? Você vai ter o emissor, certo? Você vai ter a mensagem, ok? E você vai ter o receptor, ok? Neste momento, o que você vai tentar diminuir aqui, ó? Os ruídos. Por meio de quê? Do feedback. Certo? O feedback. Só que não é um feedback comum. É o feedback invertido. Invertido. Não é invertidor. É invertido. Invertido. Este invertido te traz mais segurança. Eu tenho uma mensagem que é passada.
Eu vou tentar diminuir os ruídos. Se eu tiver a comunicação transparente, se eu tiver lá pelo emissor, por exemplo, um plano, este plano aqui, ele pode ser, por exemplo, um 5W, 2Hs, que é o plano de ação. Ele vai saber quem vai passar a mensagem, como vai ser passada, o que vai ser feito, quando vai ser feito, quanto isso vai custar para mim, para que chegue no receptor e ele possa decodificar. Decodificar. E aí eu diminuo os ruídos. Eita, professor, então a máxima é você olhar para isso. Se teve um ruído, ou se o ruído foi criado para prejudicar, ou se não foi criado para prejudicar, como é que é? Como é que isso acontece? Aí você pode fazer o mapeamento. Mapeamento, onde é que chega a comunicação? A comunicação que eu quero fazer é com os meus grupos de interesse. Os grupos de interesse, gente, quem é que está dentro dos stakeholders? Estão lá, ó, os clientes, dentro dos stakeholders, os fornecedores, certo? Os parceiros, ok? Show! Etc, etc, porque aí eu tenho, por exemplo, os entes federativos, eu tenho quem? Eu tenho o governo do estado, eu tenho a prefeitura, eu tenho o governo federal, etc. Faz parte desses stakeholders, sabendo que eu vou tratá-los de forma, né, que tenha a equidade como a mola propulsora, com direitos, deveres, identificando as expectativas e necessidades, mas trocando os interesses. Uma troca de interesses, é claro, porque você faz parte de um ecossistema mercadológico, e isso tudo por meio da comunicação. Se eu me comunico bem com os meus grupos de interesse, se eu passo de forma resumida a equidade, se eu me relaciono de forma justa com estas partes interessadas, o justo aqui é a prioridade. O justo é a prioridade. Eita, professor. Então quer dizer que, nesta perspectiva, eu tenho que ter também a habilidade de lidar com estes grupos? Tem. E o que você precisa participar, estar inserido dentro do planejamento estratégico da empresa. Você tem que estar inserido dentro desse planejamento estratégico, gerando uma reflexão de que todo movimento de mudança da cultura, porque no planejamento aqui estratégico, ó, vai estar a cultura, certo? A questão cultural vai estar inserida, mas a questão cultural organizacional. Eita, eita, eita. E você vai defender a equidade pela integridade. Pela integridade. A integridade aí que é muito discutida hoje. De forma que você veja o seguinte: eu vou ter empresas com hierarquia vertical, gestão vertical, e vou ter empresas com hierarquias horizontal, repensada a liderança com hierarquia horizontal. Como é que é isso, professor? Como é que é essa situação? Então vamos lá. Vou colocar duas figurinhas. A primeira é esta, que parece um alvo, né? Parece um alvo, tá, gente? Parece. O tio Loyola está querendo colocar como se fosse um alvo, tá? Como se fosse um alvo. Aqui é uma figura que parece uma pirâmide, tá? Eu quero que pareça uma pirâmide, certo? A pirâmidezinha cortada. O que acontece? Eu tenho níveis hierárquicos aqui. Quais são esses níveis? Aqui no centro, eu tenho um nível. Aqui
nesta linha, eu tenho outro. E nesta outra linha, eu tenho outro nível. Aqui, no topo da pirâmide, eu tenho um nível hierárquico. No meio da pirâmide, eu tenho outro nível hierárquico. Aqui, eu tenho outro. Certo? Então, vamos lá. Na pirâmide, eu tenho um nível operacional. OP. Operacional. Na metade da pirâmide, eu tenho o nível tático, o TAT. Certo? E no topo da pirâmide, eu tenho o quê? O estratégico. O EST. O estratégico. Certo? Então, você está vendo que na base tem o operacional, no meio tem o tático e em cima o estratégico. Na base, são as pessoas que executam o que o estratégico passa. Então, vem a ordem de cima para baixo. O que eu vou ter aqui? Uma gestão, certo? Vertical. Então, eu vou ter uma gestão vertical. Essa gestão vertical, ela é a mais tradicional, ela é esta daqui, a verticalzinha, ok? A desconstrução da hierarquia tradicional vertical, aprendendo a repensar. Olha o repensar aqui, olha o reeditar, gente. Olha o reeditar. O reeditar, numa perspectiva de reeditar modelo mental de novas gestões. Tá? A gestão aí, vertical, é o tradicional, é onde o chefe ele impera na busca pela centralização, e essa centralização algumas vezes tem integridade, outras vezes não tem, né? A chefia aí. Mas quando eu tenho uma perspectiva de considerar uma gestão horizontal, aí a situação muda de figura. Porque aí eu passo o seguinte, passo uma linha bem aqui. Aqui para a gestão vertical. Porque, por exemplo, quem está aqui, o pessoal que executa no operacional, né? Somos nós. Nós executamos o operacional aqui, Os orelha seca, menino, ali executando, nós somos chão de fábrica, entendeu? Para gerar resultado para a empresa, nós somos ali aqueles que estão lá todo dia e tudo mais. Não quer dizer que o pessoal que está no estratégico não esteja todo dia, mas eles vão utilizar de outras ferramentas mais complexas. O operacional, ele não traz uma complexidade tão grande. Ok, até aí tudo bem, certo? Só que o operacional aí está na base da pirâmide. Então, mostra o seguinte, se eu tiro a base da pirâmide, a pirâmide cai. Ela não vai ser mais pirâmide, ela vai ser menor. Certo? Aí é uma cultura tradicional do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É uma cultura arcaica, professor. É uma cultura arcaica. Mas não estamos falando aí de repensar lideranças. Se eu for para o outro lado, falando em líder, eu tenho nesta imagem aqui, nesta imagenzinha aqui, eu tenho uma outra figura. Você vê que tem um círculo, não parece, mas né, gente? Não parece um círculo, mas é um círculozinho, certo? Dentro de outro círculo, que tem um círculo menor que é o alvo, certo? De Loyola quer que isso aí seja um círculo, então vai ser um círculo, né? Pode não parecer um círculo, gente, mas vai ser, tá? Tá, quem está aqui nesta bolinha, na bolinha aqui, bem vermelhinha, quem é? É o estratégico? Nananina, não. Aqui na base do tradicional, quem está na base aqui é o operacional. Só que aqui, neste foco aqui, da gestão horizontal, que ela não é vertical. Por que ela é horizontal?
Porque, ó, o foco dela é o cliente interno. O cliente interno. Quem é o cliente interno? Quem é? Orelhinha seca, quem está produzindo. Opa! Então, o foco é este. Então, essa gestão aqui é uma gestão horizontal. Horizontal. Porque ela traz como foco o operacional. Está aqui. O primeiro aqui, que está como foco, tá? A setinha que está sendo preenchida. E eu estou tentando atingir o centro do círculo. Ela diz que o foco dessa gestão é escutar o operacional, saber o que ele está vivenciando lá. Aí, se eu tenho no ciclo do meio alguém que está mais próximo, esse alguém que está mais próximo é o quê? O tático. Olha que maravilha, o tático. E quem está fora recebendo as informações para colocar no planejamento estratégico, exatamente, é o nível de quem está no estratégico, os diretores, os donos. Eita, professor. Então, quer dizer que essa gestão horizontal, ela vem se transformando como uma das soluções, até mesmo para trazer mais equidade, mais integridade a esta relação com os colaboradores? Exatamente. Agora, olha bem para esta imagem, gente. Nós temos dois modelos, tá? Olha aí Yumi Tavares aí entrando. Eita, antes tarde do que nunca, hein, Yumi? Eita, antes tarde do que nunca, Yumi entrando aí, olha aí, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui uma gestão tradicional de cima para baixo. O manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você vai encontrar muitas empresas assim? Sim, inclusive você vai trabalhar em muitas empresas assim, não é? Vai desanimar? Não, você não vai desanimar não, porque você sabe que você pode encontrar, certo? Tá certo que aqui a base da pirâmide é que sustenta tudo. Na outra também do mesmo jeito. Quando eu parto para a gestão horizontal, o foco é o colaborador, o cliente interno, para escutar um pouquinho mais e eu melhorar a minha comunicação através desta integralidade. Eu estou de forma integral, né? A integridade ali também, ela entra como trazendo o quê? A transmissão de uma transparência para que a estrutura possa crescer. Então, você vê duas imagens que são extremamente, gente, importantes para você guardar na memória. Guarda na memória. Você vai ter experiências nas duas empresas e você vai ver a diferença destas duas empresas. Pois é, exatamente. Né? A Yumi aí pedindo para eu mandar, né? Um alô, Laís, né? Para mandar um alô para ela, o pessoal aí de Avelino Lopes. Hã? Para se animar, é? Ah, rapaz, ela não está animada não? Mas, rapaz, olha só, por que ela não está animada? Coloca aí, Yumi Tavares, coloca aí por que ela não está animada. Ela tem que estar agradecendo a Deus porque ela está viva, porque ela está dentro de uma aula, falando sobre equidade e integridade, que ela pode ali fazer com que essa integridade possa melhorar a vida dela, né? Na aplicação dos conhecimentos ali no dia a dia, ó. E mais agora que está chegando a hora para a gente praticar. Imagina aí, tá pertinho, tá pertinho. Isso você tem que fazer. Ah, ela está com sono, logo vi. Então, vamos botar um cafezinho, vamos botar aí um cafezinho para ela, menino. Não fica com sono não, garotinha, não fica com sono não, vai dar certo. Se anima, isso mesmo, gostei. Manda o povo se animar aí, manda o povo se animar. Energia, energia, galerinha. Vocês aí entraram. Olha, eu queria vocês participando mais, hein? A Yumi participa muito. Parabéns, Yumi Tavares, por participar, hein? Então, lembrando, hoje você, como profissional, tem que ter uma postura. Lembra que eu falo da questão da postura proativa? Postura é mais do que iniciativa. Essas ações de iniciativas hoje aqui é o básico. O proativo, gente, o proativo,
Ele vai antever os problemas. Ó, proativo, antever os problemas. Vocês, na aplicação desses problemas, foca numa perspectiva de aplicar o conhecimento que vocês têm. Coloca isso em prática. As técnicas secretariais precisam ser colocadas em prática, porque senão, já viu, ó, as práticas que vocês aprenderam com relação às questões documentais de escritório, tem que ter colocado em prática, você tem que estar atualizando. Hoje, no mundo globalizado, que está desglobalizando também, a ênfase é você saber que você vai ter novas responsabilidades e você vai ter que ser um profissional multifuncional, multitarefas, fazer várias tarefas, entender um pouquinho de cada coisa. Eita, professor, isso tudo é... Fora que você vai ter que ter noções de administração, né? Você vai ter que saber um pouquinho do que é planejar, do que é organizar, de como organizar um espaço físico, de como trabalhar com alguns equipamentos, de como ter ali o seu espaço físico do expediente relacionado além de, é claro, né? Você pode desanimar, como a nossa amiga a Laís aí está desanimada, né? Mas você pode pegar este teu desânimo e criar um ambiente de automotivação. Já pensou? Só por você fazer parte do canal Educação, só por você estar ali recebendo conhecimento que muitas pessoas não estão e gostariam de estar, isso já é um fator animador. Imagina aí, só por você estar podendo, estar enxergando, estar falando, estar ouvindo, estar aí neste momento compartilhando conhecimento com os colegas, isso já pode gerar um bom humor. Então, agradece por estar neste momento, minhas queridas e meus queridos, agradeçam. As atribuições que vocês têm são inúmeras, começam até mesmo antes, numa perspectiva de recepcionar o cliente. Passa por uma perspectiva bem operacional, mas passa também pelo quê? Pela gestão. A gestão aí de agendas, gestão de viagens, como você se comunica bem, aí é que entra a tua capacidade de gostar do inglês, de gostar do português. Tem gente que gosta do inglês mais do que o português, mas se não sabe nem o português direito, como é que vai fazer o inglês, gente? Então tem que saber o português direito. Você tem que saber estar lidando com estas novas tecnologias, com os equipamentos tecnológicos, com os scanners, com o quê? Os microcomputadores, com as copiadoras. Isso faz parte da rotina, tá? Da rotina do técnico e secretariado. Agora, sem saber, sem ter noção de metodologia de planejamento e organização, como é que você vai organizar, por exemplo, viagens dos executivos? De quem está lá, dos times comerciais da organização? Como é que você vai fazer a triagem das correspondências? O controlar de materiais, se você não tem noção de organização, suprimento em relação a esse fluxo de comunicação interna, por exemplo. Como é que você vai colocar tudo arquivadozinho num padrão de ISO, padrão de qualidade total? Como é que você vai fazer isso? Agora eu quero que você olhe que você vai ter que ter essa obrigação de saber a diferença de igualdade para equidade. Olha aí a diferença nessa imagem aí, gente. Olha só aí, ó. Igualdade, você está vendo aí todo mundo com a mesma bicicleta, né? Isso aí é igualdade. Só que eu tenho situações diferentes. Eu tenho uma criança que não consegue pegar aí no pedal. Eu tenho uma moça que até se adequa. Eu tenho um senhor que ele é maior do que a bicicleta. E eu tenho um portador de necessidades especiais que ela não se adequa à bicicleta que foi colocada como uma forma de igualdade, gente. Já na equidade, eu adequo à necessidade. Olha a diferença. Uma específica para ela, aí é equidade. Uma maior para aquele que é o maior também. Uma média para aquela que é, né, e se mantém na bicicleta. E uma menor para aquele que tem a menor estatura. Isso é equidade. Isso é equidade. Olha lá, olha lá. Então, gente,
Agora tá na hora de quê? Tá na hora de praticar, galerinha. Tá na hora de praticar. Vamos que vamos. Eu quero as respostas agora, hein? Eu quero que vocês participem. Yumi Tavares participando também. Pessoal de Santo Antônio de Lisboa. Fronteiras do Piauí. Dom Expedito Lopes. Colônia de Gurgueia. Avelino Lopes do Piauí. Vamos que vamos, galera. Primeira questão. O que significa equidade no trabalho? Eu quero o que significa e eu quero que você justifique também, certo? Que você justifique. Então, eu vou dar 3 minutinhos. 3, foi. Galerinha, cadê vocês? Cadê vocês, galerinha? Vamos para a resposta, vamos para a resposta. O foco da equidade é o quê, gente? É você adequar as situações e necessidades de cada um. A gente colocou naquele exemplo, tá? Poder também mapear as competências e habilidades das pessoas e principalmente proporcionar o equilíbrio nesse tratamento. É isso que justifica a equidade. Presta atenção nisso, hein? Eu quero ver vocês respondendo aí. Cadê essa galerinha aí de Santo Antônio de Lisboa, de Fronteiras, Dom Expedito Lopes?
de Colônia do Colônia de Gurgueia, de Alverino Lopes. Eita, turma, vamos para a próxima. Olha aí, o que é que significa a palavra equidade? O que é que significa? Eu quero que você justifique aí, tá? Vou dar só 2 minutinhos nessa. 2 minutinhos. Foi. Eita, 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 galerinha, galerinha, rapaziada, vocês, cadê vocês? Vamos dar as respostas, vamos dar as respostas. A definição, gente, em dicionário especificamente, a gente coloca como uma justiça natural, o reconhecimento, principalmente com imparcialidade das deficiências de cada um, e você tentar ali tratar de acordo com essa situação. Isso quer dizer o quê? A gente justifica de acordo com a imparcialidade de trabalhar o equilíbrio entre as relações humanas. Aí você está também aplicando a inteligência social e interpessoal, entendeu? Então, isso faz parte do processo da melhoria de comunicação. Veja bem, para você, técnico em secretariado, isso faz parte de um fundamento do secretariado, tá? Nós vamos para a próxima questão, tá? Tem duas em uma só. Olha só, como surgiu a equidade, aí a questão histórica, e o que é equidade social. Lembra que eu passei bom tempo explicando sobre isso, né? Então, já que são duas em uma, eu vou colocar 3 minutos nessa, hein? Foi!
E vamos que vamos. Duas respostazinhas, hein, gente? Duas que vocês precisam dar. Olha aí. Uma focada nas regras, conjunto de regras, que traz esta equidade lá da época da Inglaterra, ela que desenvolveu. E a outra trabalhando a questão da universalização. Vem numa perspectiva social, ou seja, também tem uma contribuição da sociologia, né, nessa Constituição, que traz a questão de uma sociedade mais justa, mais fraterna, para levar isso para dentro das organizações, hein? Vamos que tem mais pergunta. Qual é a importância da transparência em um papel de liderança? Agora eu quero, tá? De liderança. Você coloca a importância e você justifica. 3 minutinhos. Foi. Vamos que vamos. Qual é a importância da transparência e um papel de liderança? Você tem ali a resposta e tem que justificar qual é. Qual é? Primeiro, de transmitir a transparência, né? Como um papel fundamental, mas manter uma relação aberta com a equipe,
com a postura de servidor, com a postura de quem é descentralizador, que principalmente influencia as pessoas a cumprir a missão, a visão, os valores da organização. Agora, tratando da comunicação especificamente, você tem que dar condições para a realização das atividades, questionar acerca do que está acontecendo, não deixar que a fofoca, que a falta de produtividade, elas permeiem e se instalem, dando prejuízo para a organização. Então, esse é o papel do líder dentro da organização para facilitar, por meio da comunicação, resultados lucrativos para a organização. Certo? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Como criar uma cultura transparente? Eu quero que você fale como criar e justifique essa resposta. Vamos lá, nos 3 minutinhos. Foi. Como criar uma cultura transparente? Justifique a sua resposta. Existem alguns estudos de uma empresa de pesquisa, a Milkacen, que ela trabalha ratificando alguns extratos em relação a isso. Então, ela coloca que quase 80% dos executivos,
eles falam que a comunicação ela é crucial para o crescimento e o compartilhamento do conhecimento também. Ou seja, isso catapulta, de uma certa forma, os resultados da empresa. E tem que ser uma máxima da cultura organizacional. Então, isso já é um principal motivo. O que justifica isso? Primeiro, é que uma comunicação mais fácil, você derruba os obstáculos, derruba as paredes que dificultam, principalmente que criam ruídos. Lembra que eu falei da questão do receptor, que tem que estar decodificando a mensagem que vem do emissor? Pois é. Veja que essa prioridade de alinhamento aí, ela faz parte desse processo. Agora, entenda uma coisa, a comunicação ela tem que estar sendo trabalhada constantemente, porque eu vou ter sempre situações que vão colocar a comunicação como uma espécie de readequação. Então, a questão digital tem que ser adaptada constantemente, a questão visual, a questão sinestésica, a questão auditiva. Lembra daquelas perspectivas de comunicação, tá? Lembrem disso. Vou para a próxima, hein, gente? Vou para a próxima. Por que contratar, então, pessoas que se importam com a transparência na comunicação? Qual é o melhor caminho? Justifica isso. Eu vou dar 2 minutinhos. Foi. Vamos que vamos, vamos que vamos, porque contratar as pessoas que se importam com a transparência, qual é o melhor caminho, justifica. As últimas pesquisas, pessoal, mostram que 87% das pessoas querem trabalhar em empresas que são transparentes. O recrutamento e a entrevista mostra isso, atrai talentos. E a justificativa é como você pode fazer isso. Primeiro, você tem que estabelecer um processo de avaliação para essa contratação. A entrevista tem que ter perguntas que mostrem, né, um trabalho de identificação comportamental. Então, veja, meus queridos, pode voltar para cá, meu diretor, que estes construtos, eles acompanham sim, tá? Acompanham sim, lá desde o início do recrutamento e seleção até o encaminhamento dessa pessoa para o mercado novamente. Então, nossa aula foi fundamentada nesta unificação de uma comunicação melhor dentro das organizações. Não esquece disso, tá bom?
Show de bola, galerinha. Um grande abraço para vocês. Fica com Deus. Fui!